Vídeo de hoje do canal do Nicola para te contar o que há de verdade na história de que a Jeep vai patrocinar o Corinthians e pagar 70 milhões de reais por ano como parceira. E Roger Guedes, existe chance de um negócio melar? Vamos responder essas duas perguntas. Quero falar também sobre a goleada histórica do Flamengo 4-0 contra o Grêmio no Rio Grande do Sul com um jogador a menos. E o São Paulo que tomou o empate do Fortaleza, tendo mais uma vez Volpi e Pablo como figuras apagadas. O problema é que os dois ainda custam caro pra caramba. Vou te dar todos os números daqui a pouquinho. Para completar, bora falar sobre o Santos e o pedido do torcedor do Peixe pela demissão de Fernando Diniz. Por último, mas não menos importante, Gemerson está nesse momento em Portugal. Será que ele pode ainda negociar com algum clube brasileiro? E por último, mas não menos importante, mudanças radicais à vista na CBF. E pode acabar sobrando para o Palmeiras. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 7 da noite e as suas chances de perguntar, tirar todas as suas dúvidas ao vivo, beleza? Bom, bora começar o vídeo contando que ele é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E nessa quinta-feira, Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, jogo no Rio de Janeiro. E na 1xBet as cotações são bem boas se você acredita na vitória ou no empate do Fluminense. A vitória do Flu está pagando R$ 4,34 para cada real apostado. Já o empate vale 3,28, ou seja, cada real apostado retorna R$ 3,28. A vitória do Galo está pagando um pouco menos, 1,89. Essa é a fórmula, essa é a cifra que você vai ter direito se apostar na vitória do Galo. Sempre lembrando que na 1xBet, se você usar o cupom Nicola, você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E o apostador iniciante lá na 1xBet que perder tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo com uma informação exclusiva, mudanças importantes à vista dentro da entidade que comanda o futebol brasileiro, mais especificamente na parte ligada à seleção brasileira. Antes, só explicar que o Edinaldo Rodrigues, que já foi durante muito tempo presidente da Federação Baiana, se tornou o presidente interino da CBF. Ele foi escolhido pelo Conselho de Administração da entidade para tocar a CBF no lugar do Rogério Caboclo, isso de forma provisória. O Coronel Nunes era o vice que estava atuando como o presidente interino e ele acabou dando lugar ao Edinaldo Rodrigues. E essa mudança deve provocar nos próximos dias uma reestruturação no futebol da CBF. Deve sobrar para o Juninho Paulista, que é o coordenador de seleções da CBF há 2 anos. O Juninho corre enorme risco de ser demitido e para o seu lugar deve ser promovido o Branco, que é hoje o gerente geral das categorias de base. Você deve estar se perguntando, Nicola, e o Palmeiras, o que tem a ver com essa história? Você falou agora há pouco sobre o Palmeiras. É que o João Paulo Sampaio, que é o gerente da base do Palmeiras, o grande responsável pela transformação da base alviverde na principal base do futebol brasileiro, está mais uma vez cotado para trabalhar na CBF. Esse namoro é bem antigo. E se de fato o Branco assumir a condição de coordenador da seleção principal, o João Paulo Sampaio é o favorito para ficar com o comando da base. Muita gente tem me perguntado no programa do Nicola sobre a situação de Gemerson e na madrugada dessa quarta para quinta-feira consegui a resposta de uma pessoa muito próxima ao zagueiro sobre o futuro dele. Ele está quase 2 meses desempregado, o vínculo com o Corinthians terminou no fim do mês de junho. Imaginava-se, pelo menos ele e seu staff, que o Gemerson voltaria a ter um emprego bem rápido. Não rolou, mas existe uma novidade e é grande a chance dele ser anunciado por um novo clube nos próximos dias. Nesse momento, o Gemerson está em Portugal. Ele deixou a cidade de Belo Horizonte, onde vinha mantendo a forma, para se reunir, para se encontrar com seu empresário. Não quer dizer que ele vai fechar com o time português. Não consegui ter essa resposta dessa pessoa com quem conversei, mas achei esquisito que essa reunião com o empresário dele esteja acontecendo em Portugal. Só para lembrar, recentemente, no mês de julho, o nome do Gemerson foi especulado no Porto. Zagueiro de 28 anos de idade, com passagem por seleção, que viveu bons momentos com a camisa do Mônaco.
Também perguntei para esse amigo do Gemerson se o Flamengo e o Atlético Mineiro tiveram algum tipo de negociação nos últimos dias. São dois clubes que parecem estar em busca de zagueiro. E a resposta foi não para os dois casos. Bora falar agora sobre o Santos, que perdeu a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense, jogo em Curitiba. O único gol da partida marcado pelo Renato Kaiser no primeiro tempo. Santistas reclamaram no segundo tempo da não marcação de pelo menos um pênalti. Mas, por falar em reclamação, torcedores do Peixe encheram as redes sociais com pedidos de demissão de Fernando Diniz. Paciência do santista em relação ao treinador do Peixe parece estar se esgotando. E alguns números ajudam nesse movimento. Por exemplo, o Fernando Diniz tem apenas 23% de aproveitamento dos pontos como visitante. São míseras 3 vitórias em 23 jogos fora de casa. Para piorar, o Peixe acaba de ser eliminado da Copa Sul-Americana e é só o 11º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. São 22 pontos conquistados, 2 a menos que o Corinthians, que é o último do G6, é o 6º colocado atualmente. É bem verdade que o atual time sob o comando do Fernando Diniz é muito diferente daquele que foi vice-campeão da Libertadores na temporada passada. Mesmo aqueles que ficaram já não têm rendido ou não têm podido jogar, como por exemplo o Marinho, que se recupera de um longo problema muscular. Só para completar, muito torcedor santista usou as redes sociais para pedir Rogério Ceni. Queria saber a sua opinião. O que você pensa a respeito do ex-treinador do São Paulo, do Cruzeiro, do Flamengo e do Fortaleza assumindo o Peixe? Você gosta? Bora falar agora sobre o Flamengo, que humilhou o Grêmio 4-0, jogo na Arena do Grêmio. Com um detalhe, o Flamengo jogou quase todo um tempo com um jogador a menos. No finalzinho da primeira etapa, o Isla foi expulso e a curiosidade é que pouco antes da expulsão do chileno, o Flamengo já havia perdido o Bruno Henrique, ou seja, finalzinho do primeiro tempo trágico. Foram 45 minutos iniciais muito ruins, o Flamengo pior do que o Grêmio. E aí, quando todo torcedor do Flamengo imaginava um segundo tempo preocupante, a coisa mudou radicalmente, o Renato Gaúcho fez mudanças importantes, a entrada do Thiago Maia ajustou o time, o Michael, que já havia entrado no finalzinho do primeiro tempo no lugar do Bruno Henrique, também foi muito bem, e o Flamengo construiu essa vitória por 4-0 com gols do Bruno Viana, do Michael, do Rodinei e do Vitinho. É importante contar que o Flamengo só não passa para a semifinal da Copa do Brasil se perder por 3 gols de diferença na partida de volta. Os dirigentes e até o técnico Felipão já jogaram a toalha. Felipão, perguntado a respeito dessa derrota depois da partida, disse o seguinte, abre aspas, assumo total responsabilidade, fui eu que escalei e substituí. Se existe algum culpado, sou eu, fecha aspas. É bem por aí, enquanto o Renato Gaúcho acertou em todas as mudanças, o Felipão conseguiu ir piorando o Grêmio com o passar de cada uma das mexidas. E no reencontro dos ídolos do torcedor gremista, deu o técnico do Flamengo. Só uma curiosidade, circularam nas redes sociais fotos de uma possível quebra, de um vandalismo contra a estátua do Renato. Não é a estátua do Renato que fica lá no estádio do Grêmio que foi depredada. A foto da estátua depredada é do Zlatan Ibrahimovic, de um episódio bem antigo que nada tem a ver com o Renato Gaúcho, tá? Bom, só para completar, quero falar um pouquinho sobre o Flamengo do Renato Gaúcho. Sob o comando do treinador, são 13 jogos com 11 vitórias, 1 empate e só uma derrota. 87% de aproveitamento dos pontos e o Flamengo ainda marcou 41 gols, com uma média de 3 gols por partida. Para melhorar a situação, 2 atletas que vinham sendo muito cornetados pelo torcedor, o Michael e o Vitinho, cresceram demais sob o comando do Renato. O Michael esteve nos 13 jogos do Renato e marcou 3 gols. Já o Vitinho esteve em 12 jogos com 5 gols e 4 assistências. Bora falar agora sobre São Paulo 2, Fortaleza 2, resultado trágico para o São Paulo que vencia por 2-0, até com alguma facilidade, os 2 gols marcados pelo Rigoni, só que o Crespo tirou o argentino para colocar o Luciano e o Fortaleza na pressão e nos minutos finais conseguiu chegar ao gol do empate, primeiro com o Pikachu, uma falha incrível do Volpi e no finalzinho aos 48 do segundo tempo o Romarinho marcou o gol de empate. São Paulo vai precisar vencer o Fortaleza na capital cearense para conseguir a classificação. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Queria falar um pouquinho sobre o Volpi e sobre o Pablo, que têm sido decisivos nos fracassos recentes do São Paulo. Recentemente o tricolor foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. O Volpi falhou lá atrás,
tomando um gol do Patrick de Paulo na partida de ida no Morumbi, enquanto o Pablo no jogo da volta, quando o São Paulo perdia por 1-0, perdeu um gol incrível, que poderia garantir 1-1. Saibam que esses dois jogadores, além de irem muito mal, custaram e custam muito caro. Quero começar falando sobre o Volpi, comprado do Querétaro por 20 milhões de reais. Para piorar, o Leco, o Pássaro e o Raí compraram o jogador por esse valor alto e deixaram 10 milhões de reais de dívida para a atual administração. Valores vencidos. E o Querétaro já ameaçava ir à FIFA. O São Paulo precisou se desdobrar para chegar a um acordo com o clube mexicano. Pensa que não dá para piorar? Então saiba que o Volpi ganha 700 mil reais por mês de salários, direitos de imagem e luvas. É um dos goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro e esse salário gigante tinha tudo a ver com o fato de o Volpi ganhar em dólar nos tempos do México e ter muito moral por lá. No São Paulo vai muito mal. Já o Pablo, contratação mais cara da história do tricolor, 6 milhões de euros junto ao Atlético Paranaense por apenas 70% dos direitos econômicos. Na época, esses 6 milhões de euros equivaliam a 26 milhões e 600 mil reais. O pagamento seria feito de forma parcelada. O São Paulo, do Leco, do Raí e do Pássaro atrasou os pagamentos. Consequência, a dívida hoje está na casa dos 15 milhões de reais. E o valor total é bem superior a esses 26 milhões e 600 mil. O Pablo ainda ganha 500 mil reais por mês de salário no São Paulo. Também está entre os atletas mais bem pagos do país. Dois péssimos legados deixados pelos ex-dirigentes do tricolor. Para fechar o vídeo trazendo o que há de verdade e de mentira em alguns boatos que surgiram ao longo da quarta-feira relacionados ao Corinthians. Primeiro deles sobre a possibilidade de a Jeep, aquela empresa montadora de carros, estar fechando um contrato de patrocínio com o Corinthians com valores de 70 milhões de reais por ano. Informação divulgada pelo Chico Lang, jornalista da TV Gazeta. O Chico chegou a escrever o seguinte, abre aspas, a informação que veio é que no dia 1º de setembro, no aniversário do Corinthians, irão ser anunciados 2 reforços, Roger Guedes e William, e um patrocinador que ficará no Corinthians por um bom tempo, pagando 70 milhões por ano, que é a Jeep. Quem me passou isso foi uma pessoa ligada ao mercado imobiliário que está vendo apartamento para todos esses jogadores, fecha aspas. Fui conversar com um dirigente do Corinthians e a informação é de que os dirigentes no Corinthians estão bem bravos com toda essa história de um patrocínio milionário. Isso porque o Corinthians de fato negocia algumas ações, mas não contará com um parceiro com cifras tão grandes. Não existe um patrocínio master de 70 milhões de reais. A Crefisa, por exemplo, paga 81 milhões de reais por todas as propriedades do uniforme do Palmeiras. Como é que o Corinthians conseguiria 70 milhões de reais por apenas uma propriedade, o master? Algo completamente inviável. E a preocupação dos dirigentes corintianos é de que todas as novidades programadas para 1º de setembro soem como frustração para os torcedores corintianos que estão imaginando esses 70 milhões de reais de patrocínio. Não existe um valor de patrocínio com essas cifras. Esqueçam. O que o Corinthians vai anunciar em 1º de setembro é um novo patrocínio no peito, uma propriedade bem pequena que fica entre o escudo do clube e o fornecedor de material esportivo. Esse acordo está fechado com os postos Ali. Contei para vocês dias atrás, valor de 2,5 milhões de reais por temporada. O Corinthians também pretende anunciar pelo menos um jogador, no caso o Roger Guedes. E é aí que a gente vai para a segunda notícia preocupante para o torcedor corintiano. Circularam também nas redes sociais as informações de que Corinthians e Roger Guedes a negociação teria melado. Não tem nada disso. Faltam pequenos detalhes burocráticos. As minhas fontes dentro do Corinthians e próximas ao Roger Guedes seguem assegurando que o martelo será batido. E uma prova disso é de que o Corinthians anunciou nessa quarta-feira, informação exclusiva que eu passei, a contratação do João Pedro, lateral direito que não despertava grande atenção do Corinthians. O Timão aceitou fechar com o lateral direito que pertence ao Porto, para atender a uma vontade do Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Roger Guedes. Sabe aquela história de uma negociação casada? A gente contrata o Roger Guedes e ao mesmo tempo fecha com o João Pedro? Passa muito por aí. Aí você deve estar se perguntando, então o que falta, Nicola? Faltam pequenos detalhes. Por exemplo, eu contei para vocês que o salário, os vencimentos do Roger Guedes girariam na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Mas o Duílio Monteiro Alves, nos últimos dias, conseguiu convencer o Roger e o Pitombeira a abrirem mão de parte dessa grana. Como? O Corinthians vai deixar um bom percentual de uma venda futura para o Roger Guedes. A negociação nesse momento gira na casa dos 40%. O Corinthians ficaria com 60% e deixaria 40% para o Roger Guedes.
Dessa maneira, o Roger vai faturar bastante em caso de proposta vinda do exterior. Tem uma cláusula nesse contrato que está sendo acertada que também privilegia o atacante. Se em um ano pintar uma proposta de um clube do exterior e o Corinthians não aceitar a venda, o Timão é obrigado a comprar esses 40% que pertencem ao Roger Guedes. É uma forma que o Roger encontrou de se precaver para a possibilidade de o Corinthians não querer liberá-lo daqui uma temporada, isso de acordo com o valor já estabelecido em contrato, um valor certamente alto. O martelo deve ser batido nas próximas horas, no máximo até o fim de semana. Tudo segue caminhando bem e o Roger Guedes será jogador corintiano. Só para arrematar também queria falar sobre o William, meio atacante que pertence ao Arsenal. Nas últimas horas lá na Itália surgiram informações de que ele poderia ir para o Milan. De fato, seus empresários ofereceram o jogador, mas o Milan não demonstrou interesse. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê no meio da tarde com mais informações e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Até lá, tchau, tchau!